A paz de Cristo, irmãos. Vamos meditar na Palavra de Deus, o assunto que nós temos falado já há alguns vídeos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Quem vai ressuscitar com Cristo? É uma indagação, uma pergunta. A resposta é todos. Toda a humanidade vai ressuscitar por meio de Jesus Cristo. Mas com Cristo, quem ressuscitará? Aqueles que morreram salvos na sua primeira vinda, ou melhor, na sua segunda vinda, para arrebatar a igreja. Quando ele vem arrebatar a igreja, então ele vai trazer com ele os que têm sido mortos, sepultados, mas que antes tenha se convertido, que tenha nascido de novo. Esses Cristo trará com ele na sua vida. Então, o que nós precisamos explicar e entender é que a ressurreição de Jesus Cristo, ela trata-se da ressurreição para a eternidade. Cristo ressuscitou para nos tornar eternos com Ele, ressuscitando nós também com Ele. Amém? Antes eu quero que você deixe o seu joinha e se inscreva aí, deixando seus comentários para nos ajudar, se você quiser. Amém? Por favor, vamos ler então Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, no versículo de número 28. Diz assim: embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então aqui Paulo está dizendo que Pilatos indagou, que Pilatos examinou a Jesus diante do povo, quando o sacerdote pedia que ele fosse morto. Então Pilatos, ele faz aquela indagação, ele faz aquele julgamento, chama o povo para que ele pudesse tirar o peso, tirasse a culpa de cima dele e jogasse em cima do povo. Porque Pilatos sabia de tudo. Pilatos sabia que Jesus era um inocente. Pilatos sabia que Jesus era um homem correto, justo, íntegro. Pilatos sabia que Jesus não tinha nenhum mau testemunho perante toda a sociedade dos judeus e de toda a humanidade daquela época. Pilatos sabia disso. Mas ele quis fazer esse paralelo, podemos dizer, como diz o mundo, essa média, fazer aquele paralelo aqui para jogar ali, para jogar a culpa nas pessoas e ele ficar livre. Então o que ele faz? Ele indaga o povo. Olha, eu conversei com Jesus, eu não vi culpa nele. O que eu faço? Eu crucifico ele? O que vocês querem? E o povo então pede para que se crucificasse a Jesus. Por quê? Porque o povo já tinha sido envolvido, as suas mentes já tinham sido dominadas por aqueles líderes religiosos daquela época. Então, Pilatos entrega Jesus e Jesus é crucificado. E aqui o apóstolo Paulo está relembrando a eles, dizendo: embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, Paulo está dizendo para ele, Jesus não tinha culpa nenhuma. No versículo de número 29. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Então vejam aqui: crucificaram, mataram e sepultaram. Cristo foi à sepultura e Deus ressuscita-nos. Ressuscita Jesus ao entrar o terceiro dia. Por quê? Porque era através de Jesus que a ressurreição tinha que vir. Até Jesus ser morto e sepultado, não havia nenhuma ressurreição dentre os mortos.
da sepultura. Como não há mais ressurreição, desde que ele levantou da sepultura? Não tem. E por que não? Porque a única ressurreição da sepultura, a ressurreição que nos leva a uma nova vida, a uma eternidade. A nova vida nós tomamos aqui agora arrependidos. E com essa nova vida nós entramos na sepultura, com a nova vida que eu quero dizer, com um novo corpo, um estado totalmente espiritual, é essa ressurreição. Nós só podemos receber um corpo espiritual fora desse corpo que nós temos quando morrermos e irmos para a sepultura em Cristo Jesus. Ou sermos arrebatados, transformados, não experimentando a morte, como o Elias e o Enoque. Mas todos nós receberemos o mesmo corpo de glória, quando morrermos em Cristo Jesus. Então, essa ressurreição que está aqui em Cristo Jesus, e essa morte que ele está mostrando, fazendo aqui, é uma morte que foi adquirida lá no Éden. Quando Adão, lá no Éden, recebe a condenação, ou seja, a sentença do seu pecado, quando ele recebe a sentença do seu pecado, ele recebe ali também a morte. Só que essa morte que ele recebeu ali, a morte espiritual. E depois que ele recebe a morte espiritual, vem também a morte física. Vem também a morte física. Eu vou abrir lá em Gênesis, e eu peço que você abra comigo, Gênesis, no capítulo de número 3. Diz assim o versículo 1: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a erva ou toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então vejam aqui. Quando o diabo, serpente aqui é Satanás, quem estava falando com a mulher aqui não era a cobra, era o diabo, né? Então, quando ele fala para Jesus, ou melhor, para a mulher, o que Deus disse sobre os alimentos, os frutos, as frutas que vocês têm aqui? O que Deus disse para vocês? Que não era para vocês comer? A Eva respondeu: De todos os frutos e as almarias do campo, as árvores e as verduras, as aves do céu, tudo que há lá, nós podemos comer. Mas da árvore que está no meio do jardim, ele diz para não comer, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Esse aqui nós não podemos tocar. Então veja que Satanás responde para ela: Mas do fruto, é o 3, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Essa conversa que é Eva tendo com o diabo. Aí o versículo 4: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Então vejam aqui que Satanás mente e não mente para a mulher. Quando ele fala para a mulher assim: Você não vai morrer, mulher. Se você comer, você não vai morrer. Então o que ele faz? Ele mente. Ele diz que Deus estava mentindo para a mulher. Deus falou para você não comer, que vocês vão morrer. Ele falou: Não é bem assim não. Vocês não vão morrer. Então ele mente para a mulher e diz que Deus estava mentindo.
Só que ele também fala a verdade. Por quê? Porque quando Satanás diz para a mulher que vocês não vão morrer, ele está dizendo que não ia morrer fisicamente. E não morreu mesmo fisicamente. Depois, com a sentença lavrada, Deus traz também a morte física. Então o que o diabo diz para Eva? Não vai morrer. Mas não vai morrer fisicamente, humanamente, mas espiritualmente. O homem iria morrer. E morreu. Quando ele toca no fruto, que ele come do fruto, ele morre. Então, ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veja o que ele faz aqui, o que ele fala aqui. O que Deus fazia com o homem? O que era para ser o homem sem tocar no fruto? O homem era para ser um ser que não conhecia pecado, que não sabia o que era pecado. O homem não ia saber o que era adultério, o homem não sabia o que era prostituição, o homem não sabia o que era mentira, o homem não sabia o que era vaidade, o homem não sabia o que era fofoca, o que era falsidade, o que era política, o que era nada disso, o que era roubo, o que era feitiçaria, o que era idolatria. O homem não ia saber nada disso. O homem ia ser como os animais do campo, em todas as áreas. Ia ter amor, ia ter se compadecer, ia ter tudo isso como Cristo tem, como Cristo deu ao homem. Mas o homem ia andar livremente, não ia ter maldade no seu coração, não ia haver morte, assassinatos, não ia ter nada disso. Nada disso haveria se o homem, o Adão, não comesse desse fruto. O que o homem seria? O homem seria livre de toda a sentença de pecado, de tudo e qualquer pecado, se ele não comesse dessa árvore. Então, o que acontece? O que aconteceu então depois de ele ter comido? Depois dele ter comido, Satanás já tinha morte. Que morte que Satanás tinha? A morte espiritual, que é a morte estado terminal para ser destruído, ainda vai vir no lago de fogo ainda para ele. Ele ainda vai ter ainda, está condenado. E essa morte que Satanás está querendo, que Satanás trouxe a Adão, é a morte que ele quer para todos os homens. Era essa que ele queria para Jesus. Por isso ele não crucificou. Quem crucificou foram os políticos, e daquela época quem crucificou foi o próprio Caifás, não ele. Porque o que ele queria fazer com Jesus era o mesmo que ele fez com Adão aqui através da Eva. Então o diabo vai nos seus pontos mais fracos da pessoa para ele agir. O ponto mais fraco que ele achou aqui foi a Eva. E da forma que ele entrou, escolhendo um animal para fazer um médico naquele animal, que era a serpente. Não que ele possuía a serpente, mas ele usou a serpente para fazer um mino ali na boca da serpente e falar com a mulher. Então essa morte veio ao mundo, para toda a humanidade, a morte física. E por consequência, você vai ver no capítulo aqui em Gênesis, também a morte espiritual a primeira e a morte física a segunda. Então, quando Cristo vem ao mundo, ele vem para nos livrar desta morte espiritual. E neste corpo físico. Por quê? Porque esse corpo físico, que é o que ele tirou da terra, que ele criou na terra, que ele fez através da terra, esse corpo era o templo, é o templo daquele Espírito, da nossa vida espiritual. É o templo do Espírito, aonde o Espírito de vida habita em nossas vidas. Esse Espírito morreu. Morreu aonde? Aqui em Adão. Morreu no pecado. E está morto no pecado. Mas nós estamos andando, está morto no pecado, não no que diz respeito à vida, queridos. Então Jesus, a Bíblia diz aqui, o versículo de número 5, porque Deus sabe, ele falando para a mulher, para enganar a mulher. E no versículo de número 6 ele diz, vendo a mulher que aquela árvore era boa
e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então vejam aqui. A primeira coisa que aconteceu aqui na vida deles, eles estavam vivendo um estado totalmente espiritual. O espírito ali adormece. Ou seja, o espírito ali perde toda a direção que tinha com Deus. Toda a direção que tinha com Deus ali, o espírito adormece, o espírito perde. E o espírito passa a ser o quê? Rebelde. Como é rebelde o espírito de Satanás. Como é Satanás. O espírito do homem passou a viver em rebeldia. O homem deseja na carne, o homem deseja nos seus interesses, na sua mente, o que é contra a vida no espírito, mas que no espírito que Deus nos deu, porque esse espírito foi entregue ao pecado lá no Éden. Ele está debaixo do pecado. Todo ser humano que não está em Cristo está nessa condição. Ele precisa se arrepender para que ele possa voltar-se à vida a Deus. Mas aquela vida que era para termos com Cristo neste mundo, que o Adão tinha no Éden, ela não volta nunca mais. Nunca mais. Nós vamos ter que mudar nessa vida para uma nova vida em Cristo Jesus. Então o que Cristo faz? Para que essa vida espiritual voltasse a nós, Cristo teve que fazer isso. Ele teve que morrer. E para que ele mudasse tudo isso, ele teve que tomar uma forma. E a forma foi um corpo humano na carne, não de semente humana, mas gerado pelo Espírito. Então, ele toma esse corpo humano. Como Adão foi gerado em Espírito lá no Éden, sem pecado, Cristo vem no ventre da mulher e se torna, através da profecia da palavra, um corpo, como o de Adão era no Éden antes do pecado, e não pecou. Então ele vem para quê? Para tirar esse jugo, o jugo que Satanás colocou lá no Éden, o pecado que ele colocou sobre o homem lá no Éden, que foi aceito pelo Adão. Se não houvesse essa transformação, esse agir de Cristo, se não tivesse esse procedimento, esse trabalhar de Cristo para com a vida do homem, o homem não teria chance nenhuma, oportunidade nenhuma de ser salvo. Não tinha. Então Cristo faz o quê? Ele vem e toma essa forma. Ele morre no que diz respeito à vida física, para que neste corpo físico o homem possa morrer para as obras da carne, para receber em Cristo uma nova vida. Então, para que se ressuscite com Cristo, se não passar por esse processo de morrer para as coisas deste mundo, para viver com Ele aqui nessa vida, e depois descer à sepultura como Ele desceu. A carta de Paulo aos Romanos. Abram comigo, por favor. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Vejam. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que
o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Irmãos, que coisa maravilhosa! O que Paulo fala aqui a respeito do assunto lá em Éden, no Éden, do Adão, é exatamente isso. Irmãos, nós morremos lá no Éden. Paulo está dizendo isso. Nós morremos lá no Éden. Mas nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Como Cristo tomou um corpo, e esse corpo não pecou, esse corpo recebeu todo o pecado do homem e sepultou esse pecado, eu tenho que fazer o quê? Através de uma nova aliança, que é o batismo. Descer as águas do batismo. Nascendo de novo, não como o batismo que está por aí, tá, gente? Batismo nas águas tem que ter novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode ser batizado. Se não deixar as coisas desse mundo, não pode ser batizado. Pode batizar, mas não resolve. Então, Paulo está dizendo aqui, o nosso velho homem, de onde veio esse velho homem? Em Adão. A natureza pecaminosa, a natureza da transgressão, a natureza da desobediência, ela veio lá em Adão, lá no Éden, foi adquirida lá. Não era para ser assim, porque não era assim. O homem não conhecia o pecado. Veja que quando eles acabam de se alimentar da fruta, comer da fruta, tocar na fruta, os olhos deles abrem, eles descobrem o pecado. Eles descobrem que está nu, está despido, está em vergonha, está em transgressão. Então ele descobre que está em pecado. Descobrindo que estava em pecado, o homem então recebe de Deus a sentença. Você lê aí, que você vai acompanhando, você vai saber tudo isso. Então Deus, a Bíblia declara em Apocalipse que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, caso o homem viesse pecar. De fato pecou, de fato Deus enviou o seu Filho. E Jesus vem, toma essa forma, dessa sepultura. Para que ele desceu a sepultura? Para sepultar o pecado, para tirar o pecado de nós. Tirando o pecado de nós, nós temos agora toda a condição de viver uma vida sem pecado. Mas é impossível que o homem não peque de acordo com a Bíblia. É impossível que o homem permaneça no pecado. Mas que o homem não peca, é impossível que o homem não peca. Isso é verdade. Mas é impossível ser salvo que o homem permanecendo no pecado. Se permanece no pecado, não tem como ressuscitar com Cristo. Então o que Paulo está nos dizendo aqui é que quando nós recebemos a graça, recebemos a Jesus, conhecemos o seu sacrifício na cruz, tomamos posse disso, tomamos parte disso, abraçamos isso para as nossas vidas. Quando nós recebemos isso, nós imediatamente abandonamos as obras infrutíferas das trevas, as obras da carne, abandonamos o pecado e começamos a viver uma vida para Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, passando por esse processo aqui. O apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora viva na carne, viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa bonita. Paulo disse que o que ele fazia na carne agora, ele não fazia mais por ele mesmo. Ou seja, eu tirei todas as obras das trevas, eu não faço mais as obras das trevas, eu não pratico mais. Agora eu vivo para Cristo, eu não vivo mais para mim. Porque quando você começa a analisar o versículo lá de Gálatas 2, Paulo dizendo isso, você vai entender que você hoje tem um dono, que alguém domina sobre você. Então Cristo vem com um corpo de carne, a semelhança da nossa carne, pega o pecado que está na nossa carne, leva sobre ele, sepulta esse pecado e ressuscita com um novo corpo, um corpo glorioso. Quando eu creio nisso, é o que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 5. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então vejam aqui, eu reconheço que Cristo morreu pelos meus pecados. E eu começo a vencer o pecado, eu começo a vencer as imposições das trevas,
eu começo a vencer a ignorância, a ignomínia, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, reconhecendo o sacrifício de Cristo. Então Cristo desce a sepultura com o meu pecado, e eu desço as águas do batismo, reconhecendo o que Cristo fez, para não viver essa vida do pecado que eu trouxe para mim, ou melhor, que o Adão trouxe para nós, lá no Éden, mas nós abraçamos. Ela é nossa, então. Se nós o abandonamos em Cristo, ela está distinta, ela está separada das nossas vidas, porque Cristo fez esse procedimento, esse processo por nós, lá na sepultura, lá na cruz, e depois na sepultura. Então, quando Cristo desce à sepultura, Ele desce matando todo o nosso pecado. Ele desce tirando todo o nosso pecado. E quando Ele ressurge com a nova vida, com a nossa nova vida, a vida que nós tínhamos antes, lá no Éden, antes de conhecer o pecado. Então Ele traz essa vida a todo ser humano, essa vida no Espírito, retorna a nós aquela vida de antes, sem a transgressão. Mas para isso eu preciso obedecer o Evangelho e dizer o que Paulo fala e viver como Paulo está dizendo aqui. Então, fazendo isso, Ele traz a nós a esperança de que, se morrermos com Ele, nós vamos ressurgir com Ele no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Então, o processo da primeira ressurreição é esse. Esse é o procedimento da primeira ressurreição. Cristo morreu para nos dar o direito de que, se nós nascermos de novo, podermos ressuscitarmos com Ele para uma nova vida, para uma vida em glória, aqui nessa vida experimentando todas as grandezas dEle e a bondade dEle, e na eternidade gozar de todas as suas maravilhas. Para isso, tem que morrer e nascer de novo. Então, o procedimento da sepultura de Cristo é esse procedimento. A primeira ressurreição de Cristo é isso. Ele foi o primeiro a ser morto, ou melhor, o primeiro a ser sepultado, e o primeiro a subir da sepultura. Isso é o que nós devemos observar. Nós temos que observar a morte, a primeira ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição. A primeira ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição. Aí não entra Moisés e nem entra o Lázaro. Não entra. Por quê? O Moisés ainda entra no sentido de que nós teremos o mesmo corpo ressuscitado com que Moisés ressuscitou. E não entra no sentido de que Moisés não foi sepultado. Essa morte de Cristo dá-se a entender aqueles que morreram com Cristo, que não entrou na sepultura, serão como Moisés. E aqueles que morreram com Cristo, que entraram na sepultura, que já entrou na sepultura, serão como Ele, e como aqueles que Ele ressuscitou no dia que Ele levantou. O povo fala de uma multidão, mas multidão na Bíblia, querido, não é milhões. Multidão na Bíblia vai de 10 pessoas para cima. E naquele dia ressuscitou, sem dúvida, só os anciões, os 24 anciões e mais ninguém. Então no céu está povoado, gente do céu não tem nada disso. De acordo com a Bíblia, lá tem os 24 anciões, e se Moisés e Enoque e Elias fazer parte dos 24 anciões, só foram ressuscitados 21. Por quê? Porque o Moisés, o Elias e o Enoque formam 3, e lá tem 24 anciões, mas Moisés e Elias não são os anciões, não faz parte dos anciões, de acordo com a Bíblia. Então o que acontece? Esses estão lá, mas ninguém. Mas o ladrão da cruz está lá ou não? Eu não vejo espaço para o ladrão da cruz lá. Nós falaremos do assunto. Então vejam, foi uma multidão arrancada, levantada da sepultura? Não. Então quando se fala que Cristo é o primeiro da ressurreição, é essa ressurreição, a minha, a nossa e a tua ressurreição da sepultura. Mas tem outras ressurreições, muitas ressurreições nós temos na Bíblia, que nós vamos meditar, que nós vamos entender. Volta para o Éden, ou para o Gênesis novamente, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, o 8. Então vindo,
ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Escondi-me. Perguntou-lhes Deus: quem te mostrou que está nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação. Em dor darás à luz filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: por que destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirás também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomada, pois és pó, e ao pó tornará. Chamou o homem a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então diz o Senhor Deus: o homem agora se tornou comum de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estendas a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomadas. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao redor do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvesse por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então vejam aqui, quando Deus lança o homem fora do jardim do Éden, o homem, querido, já está caminhando para a morte. Aqui entra a sua segunda morte, que era a carne. Não vive eternamente como nós. Não, foi o que Deus disse. Bom, para que o homem não viva eternamente como nós, vamos lançar ele fora do jardim do Éden. Aí vem a morte física, com todas as sentenças que Deus deu aqui à terra. Por quê? Veja que o homem aqui já entra de covardia desde o princípio, né? O homem já usa de covardia desde o princípio. Ele já diz aqui que quem enganou foi a Eva, que enganou ele. Ele joga a culpa em cima da mulher. A mulher joga a culpa em cima da serpente. E a serpente, Deus dá a sentença, que é o diabo. Então, todos tiveram a sua parcela de culpa. Quem não tem parcela de culpa sou eu e vocês.
Sim, mas nós nascemos no pecado, mas Cristo veio. Eu vivo no pecado se eu quero. Eu posso pecar todas as horas da minha vida, mas eu tenho um Cristo que morreu por mim e tenho o Espírito Santo que habita em mim. Esse Espírito me adverte todo dia: você errou. Eu me achego a Ele e diz: me perdoe, e não pratico mais. Essa é a vida do cristão. Então o homem não tem culpa, o homem não tem razão para viver pecando e dizer que não tem problema. O homem peca sempre, mas o homem pode fugir do pecado tranquilamente. Para que eu possa ressuscitar com Cristo e ter essa vida que o apóstolo Paulo está me dizendo aqui, que é a vida que Jesus trouxe a nós, eu preciso realmente nascer de novo, ser uma nova criatura, morrer para as coisas dessa vida e ressuscitar com Cristo para a nova vida, a vida da eternidade, a vida com Deus. Então a primeira morte, que é a morte espiritual, a primeira ressurreição dessa morte espiritual, Cristo trouxe a nós. Cristo não morreu para que eu fisicamente não morresse, nada disso. Cristo morreu para que eu fisicamente, nesse corpo de pecado, pudesse morrer para as coisas espirituais, que é contrária à vida no Espírito Santo. Então, foi essa vida que Cristo trouxe a nós. Nós temos que nos arrependermos e nascer de novo. Isso não tem limite, é para todos os homens, todas as raças, tribos e línguas, para aquele que está lá na prisão, para aquele que está roubando, para aquele que está adulterando, para aquele que está fornicando, para aquele que está fazendo o que quiser de pecado. Essa vida pertence a nós. Se você chegasse a Cristo, se arrepender e nascer de novo, você encontra ela. Ela está exposta, ela está entregue. Na cruz do Calvário, Cristo fez isso, por mim e por você. Desculpa, faltou a luz aqui um pouquinho. Então, o que nós precisamos fazer? Mais uma vez, desculpe, a luz aqui está dando problema. O que nós precisamos fazer? Nascer de novo. Então a nossa primeira ressurreição qual é? A de Jesus Cristo. Essa é a primeira ressurreição. E as outras ressurreições? E a nossa ressurreição é essa com Cristo. E as outras ressurreições? Nós falaremos sobre as outras ressurreições e no nosso próximo vídeo nós falaremos sobre o nosso corpo, como nós ressuscitaremos. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você e que você continue a acompanhar os vídeos e a pregação do Evangelho que nós falamos aqui e explicamos em Cristo Jesus. Amém? Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falar essa palavra bendita e maravilhosa. Verdadeiramente o teu Filho morreu e verdadeiramente ressuscitou. O mais importante para as nossas vidas, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Pai, para que eu possa viver essa vida, eu preciso passar pelo processo de um novo nascimento, de ressuscitar com teu Filho Jesus. Mas para isso eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, eu preciso edificar a minha fé em ti. Lembra daquele homem que o Senhor Jesus encontrou com ele, ele disse: Senhor, vai curar o meu filho. E ele disse: Tu creres que eu posso fazer isso? Ele disse: Senhor, eu creio, mas eu preciso que tu me ajuda nessa pouca fé. Jesus estava só dando a palavra, não queria ir na casa dele, porque não precisava. Então ele disse para Jesus: Eu creio, Senhor, me ajuda nessa pouca fé. Assim digo eu, Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais avivamento na fé. E que tu possa fazer isso para nós. Faça isso para a tua igreja, Pai. Faça isso para a nossa nação, faça isso para o nosso povo. Olha como está a nossa nação, Pai. A violência, o desenfreio, Senhor amado, o descontrole das pessoas. O povo já não tem mais paciência uns com os outros, Pai. Esgotou-se tudo por causa das falsas crenças, dos falsos ensinamentos, e a tua igreja tendo também a culpa nisso, Pai. Mas tu nos deu o espírito de sabedoria, de temor, de reverência ao Senhor. Nos ajuda, Pai, que a tua igreja volta para os princípios, que a nossa nação receba de ti, meu Deus e meu Pai, graça, misericórdia, amor para ser livre, porque isso nunca faltou em ti. Isso nunca faltou em ti, tu sempre teve. Mas o teu povo, Pai,
A maioria não tem culpa do que está acontecendo, porque são guiados pelos seus líderes, são conduzidos pelos seus líderes. Tua misericórdia nunca deixou de existir, nunca deixou de se derramar e se estender sobre toda a humanidade, justos e injustos. Mas o povo se extraviam, como Adão extraviou. Mas tu, Jesus, veio para nos salvar. Muito obrigado, Deus, que tu vem nos ajudar. Contempla, Pai. Olha os presídios e ajuda-nos, que nós possamos levar o teu evangelho a eles, que eles possam ser livres. Olha a nossa nação, olha a nossa, meu Deus e meu Pai, alçada, os nossos governantes, como eles andam, como eles procedem, como está agora a nossa nação, Pai. Que esse governo que está saindo possa entender e compreender e sair em paz, pois a paz, meu Deus e meu Pai, consiste nos frutos para a eternidade, nos frutos do teu Filho Jesus Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição. Ó meu Deus e meu Pai, que eles possam entender isso. E o governo novo que está para entrar, e o novo governo que está entrando, a nova gestão possa entender que o ser humano sofre, e o sofrimento do ser humano é mais por causa da transgressão e da desobediência a Deus, e que eles possam se regenerar, que eles possam entender isso e fazer uma gestão mais justa, mais correta, porque começa deles. Às vezes as nossas autoridades constituídas por leis pensam, ou melhor, nem imaginam a responsabilidade que eles têm diante de ti de governar uma nação. Eles acham que é só ir lá fazer uma política, fazer um debate e ganhar a eleição, enganando o povo e falando o que quer, mas não é isso, tem que ter responsabilidade. E a maior responsabilidade está sobre mim, que prego o teu evangelho, de conduzir o povo ao caminho da vida, de conduzir o povo ao caminho da salvação. Assim esses líderes religiosos que estão nas suas igrejas tenha essa consciência, que tu abençoa, Pai, a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia dos enfermos, tem misericórdia dos que estão desempregados, que estão nos asilos, nos manicômios, os que estão, meu Deus e meu Pai, em casa de recuperação, Senhor. Os que estão, meu Deus e meu Pai, oh meu Deus, enterrados nos vícios, praticamente falidos, tenha misericórdia, Pai. Aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, nos leitos de dor, só esperando a morte, socorre. Oh meu Deus, tenha misericórdia da medicina no Brasil e em todo o mundo. Usa eles cada vez mais para que vidas sejam alcançadas e não pereçam sem a tua salvação, Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, visita o homem do campo, tenha misericórdia dele, Pai. Socorre a nossa agricultura, manda chuva, temporã e seródia, para que o fruto da nossa terra produza a semente, o grão, para abastecer o teu povo e para abastecer também as nações, Pai. Nos ajuda, Senhor, para que a ganância do homem seja um pouco controlada, pelo menos, se não de tudo, mas pelo menos se controle um pouco, Pai. Oh meu Deus, que os nossos líderes religiosos, pregadores, que se diz pastores, bispo e apóstolo, saia dessa loucura pelo dinheiro, desse desenfreio pelo dinheiro, Pai, dessa loucura pela fama, pelo status, pela posição que eles buscam hoje, Pai. Move o coração, Pai, e toca para que eles se desperte disso, e que tu, ó Deus, faça que todos venham a nascer de novo, se arrepender para ressuscitar contigo. Quanto a mim, te agradeço por tudo e quero te louvar por todos os dias da minha vida. Muito obrigado por esse bendito Filho. Muito obrigado por esse precioso e maravilhoso Espírito Santo. Muito obrigado por essa doçura que é a tua palavra. Muito obrigado por tudo. Receba o meu louvor e a minha adoração, e daqueles que seguem esse Evangelho e daqueles que acompanham esses vídeos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém. Fique com Deus. Fique em paz.